Paz do Senhor, que bom novamente estar com você aqui através deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. Como de sempre, segundo a vontade de Deus, guiado pelo seu Espírito, o Espírito Santo. E sobre a palavra de Deus, eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Para você que é inscrito no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Para você que está conhecendo o canal, se inscreva no canal. E também você que conhece o canal, divulgue o canal, porque às vezes a gente divulga um canal que fala de uma piada, algo pornográfico, tantas outras coisas, e muitas das vezes não edifica vidas e principalmente a nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de mudar, restaurar e edificar áreas da nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra no livro de Neemias, capítulo 2, apenas o versículo 1, que diz: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Até aqui, irmãos. Hoje eu quero falar, a gente fala daquilo que a gente vive, compartilha. E falando de Neemias, eu poderia escolher outros textos da Bíblia, e eu vou relatar alguns outros textos aqui, mediante esta reflexão, esta palavra. Mas eu quero falar de cristãos, homens, mulheres de Deus, jovens, que estão tendo conduta de Labão, e não de um ser cristão, honesto, dedicado, de palavra, de caráter, de personalidade cristã e moldada. Então hoje eu quero falar, dentro da palavra de Deus, cristãos com conduta de Labão. Às vezes é difícil a gente falar, porque a gente não tem retorno para estar aqui gravando, mas Neemias, todos nós sabemos a passagem de Neemias. O fato é que chegaram alguns dos irmãos dele dizendo a situação que estava Jerusalém. Pessoas que estavam vivendo embaixo de escombros, a cidade estava largada, alguns vivendo em miséria, os portões estavam queimados, os muros decaídos. Neemias, ele tinha uma profissão que era de copeiro-mor, uma profissão elevada. Ele era responsável por ver a comida do rei, o vinho do rei, se estava envenenado. Antes do rei se alimentar, beber, ele experimentava e via antes isso. Então Neemias, ele estava numa posição bem sucedido, assim podemos dizer. E por que eu falei de cristãos com conduta de Labão? Porque, irmãos, Labão, todos nós conhecemos, Jacó, quando ele saiu do seu irmão Esaú fugido, Labão tinha duas filhas, que era Leia e Raquel. Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas Labão enganou ele na noite de núpcia, e ele trabalhou depois 14 anos, mais para frente muitos outros anos. E lá na frente fala a Bíblia que o pago de Labão. Labão era um tipo de pessoa que para ele negociar tinha que ser favorável a ele. Ele cresceu às custas da vida de Jacó, às custas do suor de Jacó. Mas lá na frente Deus deu estratégia para Jacó. E Jacó cresceu abundantemente mediante a face de Labão. Então hoje existem cristãos com conduta de Labão. Pessoas nos seus negócios, pessoas nas suas empresas, no seu cargo, no seu ofício. Então hoje está muito difícil lidar com pessoas cristãs. Poderia eu falar de outras tribos, de outras pessoas, em termos de outras religiões, mas eu vejo que outras pessoas em outras religiões têm mais pudor, mais caráter do que pessoas cristãs. Eu sou um cristão. Por quê? Porque nós temos o conhecimento. E o dever nosso é de dar exemplo e dar testemunho a essas pessoas.
Então, quando eu li aqui o livro de Neemias, irmãos, tudo estava favorável a ele. Ele não precisava sair do seu lugar, ele podia ficar triste, preocupado, apenas ouvir como outras pessoas também ouviram. Mas não, ele se comoveu, ele entendeu que aquela causa também fazia parte dele. Ele se separou, falou com Deus e ele foi em busca deste propósito de ajudar as pessoas e de reconstruir os muros de Jerusalém. Porque estava largada, estava numa escassez, a cidade não tinha segurança, não tinha justiça, porque os portões queimados significam uma cidade sem juízo, porque os juízes ficavam em frente ao portão julgando as causas. Mas Neemias, ele atentou para isso. Hoje em dia o que vemos? Pessoas que pensam só em si. Eu estou dizendo pessoas cristãs que trabalham, estão tão corrompidos que só pensam no seu bolso. Estão tão corrompidos que só pensam no seu eu, no seu sucesso, no seu crescimento, na sua conta bancária. E às vezes prefere bajular um ímpio, uma pessoa que às vezes não segue a Deus, não está com Deus. Eles preferem honrar a pessoa ímpia do que um irmão em Cristo. A Bíblia relata em 1 Timóteo 5,8, diz que os que não cuidam dos seus são pior do que os infiéis. Eu falo isso porque eu trabalho na área da construção civil, sou mestre de obra, e irmãos, é tão difícil lidar com pessoas cristãs. E eles não se comovem, eles não se preocupam, principalmente com irmãos de igreja, irmãos que fazem parte do corpo, irmãos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Assim é, eles se preocupam, às vezes, ter o caráter persuadivo, defraudado, mas negociar com o ímpio, fazer negócio com o ímpio, dá privilégio para o ímpio do que o irmão em Cristo. Às vezes o irmão em Cristo, ele quer arrancar o couro. É interessante que a Bíblia me faz lembrar de Moisés. Irmãos, Moisés, quando ele já era adulto, já crescido, entenda uma coisa, Moisés, ele saiu entre os seus irmãos e viu um egípcio, que feria um dos varões ali, hebreu, machucava. De certa forma, aquilo, ele se comoveu, ele se entristeceu a ponto de ele interferir. Nessa intervenção, ele acabou matando esse egípcio. Mas entenda a coisa, Moisés, ele era estudado, ele era formado, ele tinha sua estabilidade, ele tinha o seu conforto. Ele não precisava, irmão, sair da sua posição para defender aquele homem que estava sendo surrado, aquele hebreu, mas ele se comoveu dentro dele. Ou seja, tanto Neemias tinha uma posição, como Moisés, aqui ele tinha uma posição. Às vezes as pessoas se acomodam na posição que está. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus. Eles mudam tão rapidamente, irmãos, tão rapidamente. É interessante que uma vez eu estava conversando com um arquiteto ou uma arquiteta e eles falavam para mim assim: devemos ter Deus somente na igreja, como se fosse dessa forma, porque eles não tinham princípios de verdade em suas palavras, eles não tinham princípios de verdade no caráter, sabe? Era como Labão, pensar só em si, e negociar, e ter vantagem. E aí eu falo, querido, será que a sua empresa é assim, a sua firma é assim, os seus negócios, você não trabalha desta forma? Não haverá crescimento, querido. Não tem como ter crescimento. Escute só, o Egito ele cresceu a custo do suor do povo de Deus. Quantas pessoas estão me ouvindo e você arranca o couro da pessoa, o carro que você tem, a casa que você tem, os negócios que você tem tido, está crescendo, que bom, mas às vezes é um custo de um pai de família que é honesto e você tem tirado da mesa dele, dos filhos dele, do crescimento dele, dos sonhos dele, dos projetos dele,
para engrandecer a sua mesa, para ter mais na sua conta bancária. Eu estou falando para você, se diz ser homem de Deus, mulher de Deus, escuta o que diz Provérbios 11:1. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas o peso exato ele lhe apraz. Mas o peso exato ele lhe apraz. Ou seja, Deus odeia as balanças desonestas. O que eu tenho visto pessoas desonestas no negócio, para negociar, é como se eles fossem do mundo, veste como se na igreja como crente, mas na hora de negociar são labões, querendo negociar, ter vantagem em cima de pessoas. Lá em Gênesis 39, o versículo 9, fala que José na casa de Potifar, aquela mulher queria ter algo com José, mas José era um homem de caráter, servo de Deus, e ele diz, tudo foi me dado, menos você pertence ao meu Senhor. Pecaria eu contra o meu Deus? Ou seja, ele tinha uma conduta de um homem de Deus, caráter de um homem de Deus. Hoje as pessoas, irmãos, têm se perdido o seu caráter, a sua conduta, e a conduta tem sido de Labão. Em Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, transpassando a si mesmo com muitas dores. Sabe, por causa de 10 reais a pessoa muda o seu caráter, como ali Esaú com um prato de lentilha se vende por tão pouca coisa, irmãos. Por causa de 100 reais, 200 reais, a pessoa tira do outro, arranca o couro do outro e tem um caráter defraudado. Sabe, José podia deitar assim porque ele era escravo, ele podia servir a sua senhora, mas de fato ele entendia que os olhos do Senhor estavam lá. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Hebreus 4:3 diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essas pessoas esquecem que os olhos que estão no culto, na igreja ali com eles, são os mesmos olhos que estão em todos os lugares. Quando você está negociando, querido, quando você está fazendo negócio, a Bíblia diz que devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos, mas às vezes não amamos. Sabe, o amor tem entrado ao dinheiro, o mamon tem entrado no coração dessas pessoas. Tiago 2:26 diz que a fé sem a obra, ela é morta. O que Tiago estava dizendo? Tiago escreveu para a igreja, dizendo, olha, não adianta confessar que tem Jesus, que tem esta fé, se a conduta suas não condiz. Ou seja, a fé sem a obra ela é morta. Não adianta eu ser cristão de igreja, cristão que pega a Bíblia, cristão que está lá, mas a minha conduta no meu trabalho não condiz com a minha fé. É isso que Tiago estava falando. Olha, vocês querem pregar, viver, dizer um Cristo, mas estão com conduta diferente. Não está alienada a palavra de Deus, nem a vontade de Cristo, nem para que ele veio. Ele veio para salvar, mas ele veio dar mudança em nossas vidas. Fazer tempo vivo, tempo de mudança, tempo de exemplo, de darmos testemunho. É interessante que essas pessoas hoje não se tem mais palavra também. Quantos cristãos a gente vai negociar e não tem palavra, irmãos? Mateus 5:37 diz que o vosso falar seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, para você, querido, será que você tem tido uma conduta de Labão nos seus negócios? Será que você está tão confortável que você dá preferência para o ímpio? Ou seja, você não cuida dos que são seus, dos irmãos, dos que buscam a Deus, que faz parte de Deus. Estou falando porque eu convivi com pessoas cristãs, irmãos. Quando você negocia e você quer ser justo, eles só pensam como Labão, só pensam neles. Mas Provérbios 11 diz que Deus tem ódio das balanças desonestas. Quantas pessoas estão crescendo à custa dos outros, do suor dos outros, do suor de um pai de família, de uma pessoa que necessita pagar um aluguel, que tem um filho para alimentar, às vezes não tem nenhum carro, nenhuma bicicleta, mas quanto mais ele puder tirar, ele vai tirar.
E eu estou falando de pessoas cristãs, pessoas que estão na igreja. Querido, convertei-vos, como diz lá João Batista, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. Deus ele está em todos os controles de todas as coisas. Me desculpa, os seus negócios não pertencem a Deus, a tua fala não pertence a Deus, essa empresa não pertence a Deus, nada. Mas escuta só, Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também fará. Quando você lançar os pães sobre as águas, entenda que um dia ele vai voltar. Labão, ele queria ser tão esperto, que Deus deu estratégia para Jacó. Jacó, ele cresceu abundantemente. Então eu e você, que muitas das vezes, querido, temos lidado com Labões da vida na área financeira, não fique triste, permaneça na presença de Deus. Não defraude o teu caráter nem a sua palavra, mas confie, porque Deus enviou o teu Espírito Santo, Ele está conosco e a tua palavra, e Ele vai nos conduzir à vitória. E quem sabe você, Labão, vai chegar o teu pago. Então antes, se converta, se alinhe à palavra de Deus, é para você serve, para você serva do Senhor. Então, tire essa conduta de Labão, tenha uma conduta de um homem de Deus, um homem cristão, e deixe a balança com pesos exatos. Essa sim vai dar prazer ao Senhor. Amém? Então eu, Vida Cristo, pelo Ministério Coração de Cristo, deixe essa palavra e que Deus possa falar mais ao teu coração.